Mais de 100 mil eleitores deixaram de votar no primeiro turno das eleições aqui em Rio Preto. A abstenção supera os 30% e também a média nacional. Analistas acreditam, gente, que esse contingente pode embaralhar a disputa agora pelo segundo turno. A gente vai entender melhor na reportagem. Embora tenha sido uma eleição tranquila em Rio Preto, o primeiro turno foi marcado pela abstenção. Mais de 30% dos eleitores aptos a votar não foram às urnas. Ao todo, 106.426 pessoas simplesmente não votaram nas eleições municipais. Esse percentual é assustador, 10% maior do que a média nacional. E Rio Preto só tinha registrado uma abstenção tão grande assim lá em 2020, no auge da pandemia de Covid-19, quando muitas pessoas estavam em isolamento social. Para a gente compreender esse cenário, a quantidade de pessoas aptas a votar e que não foram às urnas é muito maior do que o número de votos obtido pelo candidato mais votado na cidade. O coronel Fábio Cândido teve 40,46% dos votos válidos. A abstenção é ainda maior quando comparada com a votação do segundo colocado. Itamar teve 25,68% dos votos válidos. Essa porcentagem que passa de 30%, com mais de 100 mil abstenções de eleitores, é um número muito expressivo e a gente entende que isso é uma forma negativa, né? Que é um desinteresse da população, uma boa parte da população, que não deveria ocorrer dessa forma. Na ciência política a gente tem três grandes teorias. A primeira é da estabilidade, onde o eleitorado não vê muita diferença entre os candidatos e sente que há um clima de estabilidade no governo nos últimos anos e, independentemente de quem esteja no poder, a situação vai continuar a mesma. A segunda é de desacreditar a política, ou seja, as pessoas veem a política como lugar ruim, os políticos como pessoas ruins e desacreditam dela e desistem de votar. Essas pessoas, quando abrem mão de votar, têm que aceitar que é imposto para elas. Em outros cenários de aumento também de abstenção é quando a gente tem alguma crise muito grande, como a gente teve no Rio Grande do Sul, as enchentes, ou mesmo durante a pandemia, que a gente teve um alto índice de abstenção também. Este cientista político explica que o volume de pessoas que não votaram é 3 vezes maior que a diferença de votos entre os dois candidatos mais votados. E isso tem um peso importante no segundo turno. Nessa situação que a gente teve aqui em Rio Preto, quem é beneficiado numa situação de maior abstenção é quem tem o voto ideológico, ou seja, aquelas pessoas que votam muito mais por afinidade ideológica do que programática. Num segundo turno, a gente pode ter um cenário onde essas pessoas que não foram votar nesse primeiro turno vão votar não porque querem que o seu candidato ganhe, mas porque querem evitar a entrada do candidato que eles não gostam. Então, esses 106 mil que faltaram, esses 30%, que é 10% maior do que a média nacional, pode fazer a diferença agora. Agora, vai da capacidade dos candidatos de conseguir captar esse voto. Eu acredito que o voto ideológico ele já conseguiu levar todo mundo que ele queria no primeiro turno. Agora vamos ver a capacidade do opositor de conseguir agregar essas pessoas em torno de um projeto ou contra o adversário dele. E a Daiane já está se programando para o dia 27 de outubro. Ela teve um imprevisto durante uma viagem e não conseguiu votar. Ela até entrou no e-título e já fez a justificativa. Eu ia votar, mas eu não consegui, porque eu estava em São Paulo e o carro quebrou por uma infelicidade. Eu só cheguei aqui em Rio Preto no domingo às 10 horas da noite. Eu sempre votei, desde quando eu tirei meu título, só não consegui dessa vez, mas no segundo turno eu vou estar lá. Pode votar diretamente no segundo turno, mesmo sem ter votado no primeiro. Se o título estava regular para fazer o voto de primeiro turno, não fez, ainda não justificou, ainda assim ela pode comparecer no dia 27 de outubro, no domingo, e realizar o seu voto. É importante que se diga que a justificativa é fundamental fazer, mas ela tem até 60 dias após a eleição para cumprir essa obrigação. Digo isso por quê? Porque o voto é obrigatório, ou você vota ou você justifica. Qual a consequência do não voto e não justificativa? Se ele ficar 3 eleições seguidas, 3 turnos seguidos, sem voto, sem justificativa, ele vai ter fatalmente o título cancelado. Então é fundamental que o eleitorado se preocupe com isso, né? Vá às urnas, ou se não houver interesse ou impossibilidade alguma, uma questão de doença, uma questão de estar num local que não tem como chegar, né, na sua cidade de origem para fazer o voto, que ela justifique dentro do prazo. Então são 60 dias a partir do primeiro turno, e no segundo turno também 60 dias. Mas é importante que todo mundo tenha consciência de votar, né? Eu ouço as pessoas dizerem assim, o meu voto não vai fazer diferença, não tem problema nenhum, eu não vou votar, eu vou justificar. O seu voto faz a diferença, e muito, é um grande poder que a gente tem nas mãos
para mudança aí no seu município, na sua cidade. Então você tem que participar. Gente, é um dever nosso, né, como cidadão. Então vá às urnas, vote. Ah, mas eu não gosto do candidato tal, eu não gosto do fulano. Não importa, faça a sua melhor escolha, porque alguém vai governar a sua cidade e você tem que escolher, né? Entre as opções que você tenha, escolha aí o que você se identifica mais, porque a gente tem que participar, né? Como cidadão, mais uma vez, é responsabilidade nossa, né? É dever nosso.